Nos relatos bíblicos, encontramos personagens cujas histórias nos desafiam e intrigam, despertando nossa curiosidade e reflexão. Entre eles, estão a mulher de Samuel e seus filhos, Joel e Abias. A Bíblia nos fornece fragmentos dessas narrativas, deixando lacunas que nos convidam a contemplar mais profundamente sobre suas vidas e influência. A esposa de Samuel, cujo nome não é mencionado, e seus filhos, cujas ações deixaram uma marca na história de Israel, nos levam a explorar temas como família, liderança, fé e suas complexidades. Nesta jornada, somos desafiados a compreender não apenas as circunstâncias externas que moldaram suas vidas, mas também as dimensões espirituais e humanas que permeiam suas histórias. Como sempre, a Bíblia desperta nossa curiosidade sobre detalhes que às vezes ficam sem resposta. É o caso da esposa do profeta Samuel. Apesar de sua importância na narrativa bíblica e em sua época, seu nome não é mencionado nas Escrituras. Entretanto, essa ausência não diminui a relevância de Samuel. Muitas vezes, a Bíblia se concentra nos aspectos essenciais da vida dos personagens, omitindo detalhes secundários, como os nomes de suas esposas. Isso não significa que sua esposa fosse menos importante, mas simplesmente que seu papel na narrativa sagrada não exigia menção específica. Além disso, essa omissão não é exclusiva de Samuel. Muitos outros personagens bíblicos têm suas esposas não identificadas nas Escrituras. Isso reflete a ênfase da Bíblia em transmitir a mensagem central da redenção e da relação entre Deus e seu povo, sem se deter em detalhes que não são essenciais para esse propósito. Portanto, embora possamos nos perguntar sobre a identidade da esposa de Samuel, é importante lembrar que a mensagem da Bíblia vai além desses detalhes, convidando-nos a refletir sobre questões mais profundas e significativas da vida espiritual e da fé. Na narrativa bíblica, a figura do profeta Samuel se destaca como um dos grandes líderes de Israel. Apesar de sua proeminência, detalhes sobre sua vida pessoal, como a identidade de sua esposa, não são explicitamente mencionados nas Escrituras. No entanto, podemos inferir algumas coisas sobre a esposa de Samuel com base em seu contexto histórico e familiar. No tempo de Samuel, o casamento era uma prática comum e valorizada na cultura judaica, sendo visto como parte do plano de Deus para a família. Dado o compromisso de Samuel com o serviço sagrado desde sua infância, é razoável presumir que ele tenha escolhido uma esposa que compartilhasse de sua devoção e temor a Deus. Samuel veio de uma família de levitas, com sua mãe, Ana, dedicando-o ao serviço do Senhor antes mesmo de seu nascimento. Sua educação em Siló e sua subsequente ascensão como líder espiritual e político de Israel sugerem um ambiente familiar profundamente religioso. Portanto, é provável que a esposa de Samuel também viesse de uma linhagem familiar piedosa. Embora não tenhamos o nome ou detalhes específicos sobre a esposa de Samuel, sabemos que ele foi pai de 2 filhos, Joel e Abias. Infelizmente, esses filhos não seguiram o exemplo virtuoso de seu pai, causando-lhe pesar e preocupação. Apesar disso, a vida de Samuel como profeta, juiz e líder espiritual continua sendo um exemplo de fidelidade e dedicação ao serviço de Deus, mesmo em meio aos desafios pessoais e familiares. É importante reconhecer que a ausência de informações sobre a esposa de Samuel na Bíblia não nos dá base para especular ou atribuir responsabilidades injustas a ela. A falta de menção ao nome da esposa de Samuel não implica automaticamente em sua influência negativa sobre seus filhos. Na verdade, é uma prática comum nas Escrituras focar nos eventos e personagens que são mais relevantes para a narrativa geral da redenção. Ao atribuir culpas à esposa de Samuel pelos problemas de seus filhos, estaríamos extrapolando além do que é sustentado pelas Escrituras. Não há evidências bíblicas que sustentem essa linha de pensamento, e é importante evitar fazer suposições não fundamentadas sobre a vida pessoal dos personagens bíblicos. Além disso, é importante lembrar que cada pessoa é responsável por suas próprias escolhas e ações. Mesmo que os filhos de Samuel tenham se desviado do caminho correto, isso não pode ser automaticamente atribuído à influência de sua mãe. Cada indivíduo tem sua própria responsabilidade diante de Deus e suas escolhas são moldadas por uma variedade de fatores, não apenas pela influência dos pais. Portanto,
Enquanto a esposa de Samuel não é mencionada nas Escrituras, é prudente não fazer conjecturas sobre sua vida ou atribuir-lhe responsabilidades sem evidências claras. Em vez disso, devemos focar na mensagem e nos ensinamentos que podemos extrair das histórias registradas na Bíblia, aprendendo com as experiências dos personagens apresentados. Joel e Abias, os filhos de Samuel, desempenharam um papel significativo na história de Israel, embora suas ações tenham sido motivo de desgosto para seu pai e tenham contribuído para eventos importantes na nação. A Bíblia não fornece muitos detalhes sobre a vida pessoal de Joel e Abias. Não sabemos exatamente em que momento do ministério de Samuel eles nasceram, nem temos informações sobre sua mãe, a esposa de Samuel. No entanto, os nomes e suas conotações espirituais revelam um pouco sobre a esperança e a devoção presente na família de Samuel. Joel, o primogênito, carregava o nome que significa Jeová é Deus, enquanto Abias, o mais novo, era nomeado a Jeová é meu pai. Esses nomes refletem uma profunda reverência e dependência de Deus que permeava a vida de Samuel e sua família. Embora Joel e Abias tenham sido colocados em posições de liderança como juízes em Israel, infelizmente, eles não seguiram o exemplo de retidão e comprometimento de seu pai. Suas ações corruptas e falta de integridade contribuíram para a insatisfação do povo de Israel com a liderança governamental baseada em juízes. Esses eventos, juntamente com outros fatores, eventualmente levaram à instituição da monarquia em Israel, com a escolha de um rei para governar sobre o povo. A história de Joel e Abias serve como um lembrete poderoso das consequências das escolhas individuais e da importância da liderança justa e fiel na sociedade. Embora suas falhas tenham sido registradas na história, também podemos aprender com elas e buscar seguir um caminho de integridade e serviço a Deus e aos outros. Os erros de Joel e Abias foram um desvio significativo do caminho de integridade e justiça estabelecido por seu pai, Samuel. Embora tenham sido designados para ocupar posições de liderança como juízes em Berseba, uma cidade de importância estratégica, eles falharam em manter os princípios morais e éticos que seu pai exemplificava. Ao contrário de Samuel, que era conhecido por sua retidão e comprometimento com a justiça, Joel e Abias sucumbiram à ganância e à corrupção. O texto bíblico é claro ao descrever suas transgressões, destacando sua inclinação à avareza, aceitação de subornos e perda do senso de justiça. Essas práticas imorais certamente minaram a confiança e a autoridade de Joel e Abias como líderes em Berseba. A comunidade que deveriam servir e proteger foi prejudicada pela corrupção que permeava suas decisões e ações. Para Samuel, que testemunhou a trágica queda de Ofni e Finéias, os filhos de Eli, na juventude, ver seus próprios filhos se desviarem do caminho reto deve ter sido uma fonte de grande tristeza e preocupação. Os erros de Joel e Abias servem como um lembrete poderoso dos perigos da ganância e da corrupção, mesmo entre aqueles que foram criados em um ambiente piedoso. Suas falhas ressaltam a importância da vigilância constante e do compromisso com os princípios morais, não apenas como indivíduos, mas também como líderes responsáveis pela orientação e pelo bem-estar dos outros. O comportamento corrupto dos filhos de Samuel desencadeou uma onda de insatisfação e descontentamento entre o povo de Israel. Ao testemunharem a conduta indigna dos líderes designados por Samuel, o desejo por uma mudança radical na forma de governo começou a crescer entre eles. A falta de integridade e justiça demonstrada por Joel e Abias minou a confiança do povo na capacidade de Samuel de liderar e governar Israel de forma eficaz. Especialmente em um momento de crescente pressão e ameaça dos inimigos vizinhos, como os filisteus e os amonitas, os israelitas sentiram a necessidade urgente de uma liderança forte e unificada. Diante desse cenário turbulento e desafiador, os israelitas expressaram seu desejo de serem governados por um rei, assim como as outras nações ao seu redor. O pedido por um monarca representou não apenas uma rejeição da liderança de Samuel, mas também uma rejeição da liderança direta de Deus sobre eles. Embora a monarquia fosse uma promessa divina para Israel, o momento e o motivo por trás do pedido do povo refletiam uma falta de confiança na orientação e proteção de Deus. Ao buscar um rei terreno para liderá-los, os israelitas buscavam uma solução humana para seus problemas, em vez de confiar na soberania e no plano de Deus para sua nação. O desvio espiritual dos filhos de Samuel, Joel e Abias, é um tema complexo e desafiador que tem intrigado estudiosos e fiéis ao longo dos tempos.
A aparente contradição entre a piedade do pai e a impiedade dos filhos suscita reflexões profundas sobre a natureza humana e os desafios da paternidade. A questão da infidelidade de Joel e Abias desperta debates e interpretações variadas, inclusive dentro da tradição judaica. Alguns esforços foram feitos para reinterpretar as ações dos filhos de Samuel de forma menos condenatória, sugerindo que suas atitudes foram mal interpretadas ou que foram vítimas das más ações de seus subordinados. No entanto, o relato bíblico é claro ao destacar os pecados de Joel e Abias. Eles não foram apenas imprudentes ou mal compreendidos, mas se envolveram em comportamentos avarentos, corruptos e injustos. Essa clara condenação dos filhos de Samuel desafia a noção de que a retidão dos pais garantiria a virtude dos filhos, evidenciando a complexidade das relações familiares e espirituais. A história de Joel e Abias serve como um lembrete poderoso da importância da integridade pessoal e da responsabilidade espiritual, independentemente do contexto familiar em que se está inserido. Além disso, oferece uma oportunidade para reflexão sobre as consequências do pecado e a necessidade contínua de arrependimento e restauração em todas as áreas de nossas vidas. A questão da responsabilidade de Samuel no comportamento de seus filhos, Joel e Abias, é um assunto complexo e muitas vezes debatido entre estudiosos e teólogos. Alguns comentaristas levantam a possibilidade de que Samuel possa ter sido negligente em sua função como pai, devido ao seu intenso envolvimento em seu ministério e viagens frequentes entre as cidades israelitas. No entanto, é importante observar que a Bíblia não fornece detalhes específicos sobre a criação dos filhos de Samuel. Qualquer especulação sobre a sua paternidade é apenas isso, especulação. Além disso, é um princípio bíblico reconhecido que filhos adultos têm a responsabilidade de fazer suas próprias escolhas, independentemente da conduta de seus pais. De fato, a Escritura nos lembra que cada pessoa é responsável por suas próprias ações diante de Deus, Ezequiel 18. Assim como filhos de pais piedosos podem se desviar do caminho da retidão, filhos de pais ímpios podem seguir o caminho da justiça. A história de Emã, filho de Joel, que serviu fielmente ao Senhor na adoração de Israel no tempo de Davi, é um exemplo claro disso. Portanto, atribuir exclusivamente a Samuel a culpa pelo comportamento de seus filhos seria uma simplificação injusta da complexidade das relações familiares e da natureza humana. Cada indivíduo tem sua própria responsabilidade diante de Deus, e devemos evitar julgamentos precipitados sobre os outros sem conhecimento completo da situação. A verdadeira fé vai além da simples imitação de comportamentos externos ou padrões estabelecidos. Envolve um relacionamento pessoal com Deus, no qual o indivíduo responde à graça divina com um compromisso genuíno e profundo. Infelizmente, parece que essa dimensão da fé foi ausente na vida dos filhos de Samuel. Quanto ao destino final de Joel e Abias, a Bíblia permanece em silêncio. Não há relatos sobre o desfecho de suas vidas, nem se tiveram oportunidade de se arrependerem de seus caminhos errados. Este silêncio nos lembra da complexidade da vida humana e da necessidade de humildade ao lidar com as questões espirituais e o destino eterno das pessoas. Esta análise aborda a história de Samuel, um dos mais proeminentes personagens do Antigo Testamento, incluindo a busca por informações sobre sua esposa e seus filhos, Joel e Abias. Explorando suas vidas e as lições de fé e família que podem ser aprendidas a partir de suas experiências, este estudo oferece insights sobre como lidar com desafios familiares e manter a fé em meio às adversidades.